Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Bom, vamos dar continuidade às nossas aulas então. Hoje a gente vai começar um assunto novo, tá? Mas ele não é um assunto tão novo assim, ele é um assunto que é continuidade do assunto que a gente já vinha trabalhando, tá? A gente entrou nessa parte de álgebra e a gente vai continuar nessa parte por um tempo. Então, até então a gente estava estudando monômios, certo? Que como a gente definiu algumas vezes, quando a gente tem números e letras, e a única operação entre esses números e letras é a multiplicação, e além disso, quando existe um expoente, esse expoente é sempre natural, a gente considera esse fatorzinho, né, que aparece, um monômio. Então, agora, a gente vai ver o que são polinômios. O nome, ele já vai dar mais ou menos uma ideia do que é. Mas se você precisa relembrar o que é monômio, reassiste a videoaula de monômio. A gente vai sempre estar relembrando, falando desse nome de novo, mas o importante agora é a gente saber a forma de um monômio, tá? Quando eu falo em monômio, vocês têm que conseguir fechar o olho e enxergar do que eu tô falando. Então, agora a gente vai entrar na parte de polinômios. Primeira coisa, eu vou definir o que é um polinômio e aí a gente vai ver que é mais fácil do que a gente imagina. Um polinômio nada mais é do que uma adição finita de monômios. Então, ó, polinômio é uma adição finita de monômios. Mas, Marina, por que finita? Ô, letra, por que finita? Porque eu ainda não sei, e vocês vão aprender isso. Talvez um dia lá na frente, quando vocês estiverem fazendo talvez uma graduação ou qualquer coisa do tipo, vocês vão aprender somas infinitas. Por enquanto, a gente vai lidar com uma adição finita. Tudo bem? Então, quando eu tenho um número finito de monômios e eu adiciono um ao outro, eu estou formando um polinômio. Tá. Ah, tá bom, eu entendi mais ou menos. Vamos ver então. Vou dar um exemplo de um polinômio. Ó, quando eu tenho 2x ao quadrado, isso é um monômio, vocês concordam? Eu tenho letra e número, e o meu expoente é um número natural, beleza? Ah, tá bom, isso é um monômio. E se eu escrever mais 3y? Esse também é um monômio. É uma adição finita, eu tenho duas parcelas de monômios. Isso é um polinômio, tá? Isso é um polinômio. Quando eu tenho uma adição finita de monômios. Ah, mas então tem que ser duas parcelas? Não. Pode ser quantas eu quiser, contanto que seja finita. Legal. Bom, então a gente consegue construir um polinômio usando vários monômios, certo? Certíssimo. Ah, então vamos supor que eu escrevo isso aqui para vocês, ó. 3a ao quadrado menos 2b mais 4ab menos 5a ao quadrado mais c menos b. Aí eu vou falar assim para você. Bom, isso é um polinômio. Aí você vai olhar e falar, tem vários monômios, eu estou somando, mesmo que eu tenha um negativo aqui, vocês concordam que eu posso dizer que isso nada mais é do que mais menos 2b, tá? Eu posso transformar essa subtração em uma soma. Então, isso me parece um polinômio. Sim, isso é um polinômio. Mas percebam uma coisa: quando a gente estudou monômio, a gente viu que são monômios semelhantes. O que são monômios semelhantes? São monômios que têm partes literais iguais. Então, olha só aqui, ó. Eu tenho um a quadrado aqui e ó, eu tenho um a quadrado aqui. Esses dois monômios, eles são semelhantes. Quando a gente tem um polinômio e a gente encontra ali dentro monômios semelhantes, a gente precisa juntar esses monômios, tá? O polinômio, se ele tem monômios semelhantes, eu necessariamente tenho que fazer a operação entre eles. Beleza? E aí a gente vai dar um nome para esse polinômio que vai surgir. Então eu vou pegar esse polinômio e vou juntar os monômios semelhantes, que a gente chama de termos semelhantes. Então, ó, 3a ao quadrado menos 5a ao quadrado. 3 menos 5 menos 2a ao quadrado. Olha aqui, ó, menos 2b menos b.
Olha a parte literal desses dois aqui, é igual. Então, de novo, menos 2 menos 1, menos 3b. Por que menos 1? Porque se eu não tenho nada aqui, cabe 1 aqui no meio, beleza? Ok. Agora, AB, tem algum outro monômio, algum outro termo com parte literal AB? Não tem? Então, a gente vai copiar esse cara aqui. Quem mais falta? Falta C. Pronto. Agora a gente não tem mais nenhum termo semelhante. Esse cara aqui é o que a gente chama de polinômio reduzido. Eu tô na forma mais reduzida possível. Tudo bem? Eu tenho aqui o polinômio em que eu não tenho mais nenhum termo semelhante. Todos eles têm partes literais diferentes. Beleza? Tranquilo? Então tá. Então a gente já aprendeu o que é um polinômio. A gente descobriu que o polinômio, para ele estar na sua forma reduzida, eu não posso ter termos semelhantes que não estejam juntos. Tudo bem? Esses dois polinômios aqui, ó, eles são iguais. É o mesmo polinômio, mas esse primeiro aqui, ele não está na sua forma reduzida, porque ele tem termos semelhantes que não estão juntos. Belezinha? Tá bom. Outra coisa que a gente precisa saber. Os polinômios, eles têm alguns nomes especiais. Como assim nomes especiais? Quando eu tenho, a gente já sabe que quando eu tenho só uma parcela, a gente chama de monômio, tá? Então, o monômio, ele é um polinômio que só tem uma parcela, certo? Então, só uma parcela. Oitavo ano, vamos lembrar aqui, ó, parcela é o que mesmo? Parcela é um dos componentes de uma soma, beleza? Então, o monômio só tem uma parcela. Quando eu tenho duas parcelas, ou seja, eu tenho dois monômios, eu chamo de binômio. Marina, você pode dar exemplo? Posso. Aguenta aí. Então, binômio, eu estou lidando com duas parcelas. E um trinômio, acho que você já imagina que sejam 3 parcelas. Beleza? Aí, 4. De 3 até 3 a gente nomeia. Daí para frente, a gente chama de polinômio. Tá bom? Então, esses são os nomes especiais que a gente dá a alguns tipos de polinômios. Então, ó, um exemplo de monômio. Vou chamar o monômio de 1, o binômio de 2 e o trinômio de 3. O exemplo de 1. Vamos pegar aqui, ó, 2x² sozinho é um monômio. Legal. Um exemplo de binômio. O meu exemplo de polinômio ali é bom, ó. Eu tenho duas parcelas. Isso é um binômio. E um exemplo de trinômio? Eu posso pegar o meu binômio e colocar mais uma parcela, por exemplo. Beleza? Tudo bem? Então, quando eu tenho uma parcela, monômio, duas parcelas, binômio, três parcelas, trinômio, de 4 parcelas para frente, polinômio. Tranquilo? Beleza, vamos seguir. Antes, só um comentário. Eu estou chamando de parcelas, mas quando a gente fala de polinômio, eu posso trocar esse termo parcela por termos, tá bom? Então, eu tenho só um termo, dois termos e três termos, tá? As partes de um polinômio a gente chama de termos. Tudo bem? Beleza. Seguindo, então, a gente vai agora conversar sobre grau de um polinômio, tá? Bom, para eu poder falar sobre grau de um polinômio, eu preciso que tenha uma coisa específica que aconteça. Eu dei alguns exemplos de polinômios aqui nessa lousa aqui, certo? 2x², 2x² mais 3y, 2x² mais 3y mais 4. Só que nenhum deles tem algo que eu preciso. Não acontece algo que eu preciso que aconteça. Então, dá uma olhada aqui comigo, ó. 3a² menos 2a mais 5. Quando eu mexo com letras, quando a gente começou a estudar álgebra, eu disse que essas letras, a gente ia dar um nome para elas, as letras seriam as nossas variáveis. Estão lembrados disso? Essa é a nossa variável. É diferente de incógnita. Incógnita é quando a gente fala de
equação. Variável é quando a gente está tratando de uma expressão ou de um polinômio no nosso caso. Então, ó, nesse caso aqui, eu tenho... Quais são as minhas variáveis? Bom, a minha variável é A. Ah, mas e o A ao quadrado? Se eu te disser 2 e 2 ao quadrado, que número, qual é o meu número aqui? Bom, meu número é o 2. Aqui continua sendo 2, ele só está ao quadrado, isso aqui é uma operação. Então, quando eu pergunto qual é a variável envolvida no meu polinômio, eu estou perguntando quantas letras diferentes eu tenho. Nesse caso, eu só tenho uma variável. Se eu te der esse outro exemplo aqui, ó, 3a ao quadrado menos 2b mais 5. Ah, Marina, então peraí, ó. Agora, nesse caso, as minhas variáveis são A e B, porque eu tenho duas letras diferentes aqui. Tudo bem? Beleza. Nesse caso, eu não consigo falar sobre grau do polinômio. Por quê? Porque eu estou lidando com mais de uma variável. Nesse caso, eu posso dizer que esse é um polinômio de segundo grau. Por que segundo? Porque 2 é o maior expoente da minha variável, tá? Então, aqui é grau 2. Vou dar mais um exemplo. 5x elevado a 5 menos 3x elevado a 4 mais 2x ao quadrado menos 1. Então, nesse caso, quem é a minha variável? É só olhar aqui, ó. Qual é a única letra que está envolvida? A minha variável é x, certo? Então, se a minha variável é x e só tenho uma, então eu consigo dizer que esse polinômio tem um grau, tá? Agora, qual é o grau desse polinômio? Ele é o maior expoente da variável. Como a minha variável é x, qual é o maior número que está no expoente? Vamos procurar aqui, ó. É o 5. Então, a gente diz que esse cara aqui, ele é um polinômio de quinto grau, tá? De quinto grau. Ah, legal, beleza. Então, ó, a gente viu grau de polinômio e a gente viu que a gente só consegue falar de grau de polinômio quando a gente só tem uma variável envolvida. Ah, legal. Outro conceito que a gente vai ter que aprender sobre polinômio é o conceito de completo e incompleto. Aí você vai falar assim, como assim completo e incompleto, Marina? Vamos lá. Eu vou pegar esse mesmo exemplo aqui para vocês, ó. 5x elevado a 5 menos 3x elevado a 4. Eu vou deixar um espaço aqui, vocês já vão entender por quê. Mais 2x ao quadrado, vou deixar mais um espaço, menos 1. Beleza. Bom, primeira coisa que a gente precisa lembrar é que a parte numérica, quando a gente está falando de monômio ou de polinômio, a parte numérica a gente vai dar o nome de coeficiente, tá? Então, o 5 é o coeficiente, o menos 3 é um coeficiente, o 2 é um coeficiente. Aí eu vou falar para vocês que um polinômio, ele só vai ser completo quando ele tiver todos os coeficientes diferentes de zero. Aí você fala, mas como todos? Todos assim, ó. Quando eu olho nos expoentes, precisa aparecer todos os expoentes. Ele vai do maior para o menor. Não necessariamente está sempre em ordem, então cuidado, tá? Bom, eu tenho aqui um x elevado a 5, é o meu maior expoente. Eu tenho um x elevado a 4. Eu não tenho um x elevado a 3, tá? Quem é o coeficiente desse x elevado a 3, então? Bom, se ele não existe, vocês concordam que se eu multiplicar ele por zero, é como se ele não existisse? Sim, então esse coeficiente aqui é zero. E eu tenho um x ao quadrado, eu tenho um x? Não, eu não tenho. Ó, o x elevado a 1, eu não tenho. Então, ele também tem coeficiente zero. E esse cara aqui que está sozinho? Bom, primeira coisa que vocês vão ver daqui uns anos, lá no ensino médio, é que esse cara não é que não tem x, é que o x tem expoente zero. Porque x elevado a zero não dá 1. Então, qualquer coeficiente que acompanhe esse x elevado a zero, dá ele mesmo.
certo? Primeira coisa, ao coeficiente, a esse termo aqui, que acompanha o x elevado a zero, a gente dá o nome de termo independente. Por que independente? Independente. Porque ele não depende do valor da variável, certo? Qualquer valor para x que eu colocar aqui, a minha variável vai dar sempre 1. Esse x elevado a zero vai dar sempre 1. Então, esse cara aqui é o meu termo independente. E aí, eu falo para vocês que esse polinômio em que alguns termos têm coeficiente zero é um polinômio incompleto. Por que incompleto? Porque ele não possui todos os termos com todos os expoentes possíveis. Ó, ele não possui, quando você tira esses caras daqui que a gente colocou, quando você olha para ele nessa forma, ele não possui todos os expoentes possíveis. Então, ele é incompleto. Agora, olha a diferença para esse aqui, ó. Menos 3x à quarta, mais 5x ao cubo, mais 2x ao quadrado, menos 3x, menos 1. Olha a diferença agora, ó. Primeiro, qual é o grau desse polinômio? Ah, dá para ver grau? Bom, eu só tenho x como variável, então dá. O grau é 5, porque ele é o maior expoente. Então, eu tenho que ter 4, 3, 2 e 1. Eu tenho um termo com x elevado a 4, coeficiente diferente de zero? Tenho. Com x ao cubo também, x ao quadrado também, x também, e x elevado a zero, ou termo independente também. Então, esse cara aqui, ele é um polinômio completo, beleza? Tranquilo? Se tá faltando algum expoente, ele é incompleto. Se tem todos, ele é completo. Beleza? Então, se qualquer coeficiente for zero, ele é incompleto. Se todos os coeficientes forem diferentes de zero, ele é completo. Tranquilo, galera? Então, ó, relembrando aqui, a gente viu o que hoje? A gente viu o que são polinômios, né? Que é uma adição finita de monômios. A gente viu que alguns polinômios têm nomes especiais, tá? Monômio, binômio e trinômio, depende do número de termos, e que acima de 3 termos a gente chama de polinômio, generaliza. A gente viu que o polinômio, ele sempre pode ser reduzido a termos semelhantes, beleza? Aí, a gente passou para estudo de polinômios com só uma variável, tá? Então a gente descobriu que esses polinômios com uma variável, a gente pode encontrar o grau deles, e a gente descobriu que eles podem ser completos ou incompletos. Tranquilo? Galera, sobre polinômios, é o início, tá? É a introdução. A gente vai fazer bem devagar. Parece que são muitos nomes para guardar por enquanto, mas vocês vão ver que de tanto a gente usar, vocês vão se acostumar com eles. Eu vou conversar com vocês sobre esse assunto nas lives. Possivelmente vocês vão assistir esse vídeo depois da nossa primeira live sobre polinômios, ou não, mas se você estiver assistindo antes da live, procure anotar o que não ficou claro para você, para perguntar na hora da live. E se você está assistindo depois, tenta retomar as coisas que eu falei, reassiste o vídeo da live, eu vou deixar ele disponível para vocês também, para vocês poderem ir encontrando as dúvidas de vocês nesses vídeos. Tudo bem? Depois a gente vai avançar com como usar polinômios para escrever matemática, vocês vão ver que eles são muito úteis. E daí a gente vai começar a fazer exercícios um pouco mais complexos. Tudo bem? Então, qualquer coisa eu estou à disposição, podem me perguntar o que vocês quiserem. Estou morrendo de saudade de todo mundo e a gente vai continuar se falando, tá bom? Então, beijo.